Seja bem-vindo. Aqui hoje também tem o nosso Vassi, nosso querido Vassi está aqui conosco. Seja bem-vindo, bem-vindo, Vassi. Nós te amamos, viu? Te amamos. Querido Douglas, é com você a falar. Amém. Boa tarde para vocês que estão no Brasil e um feliz sábado para vocês que estão aí no continente europeu, né? Que já estão desfrutando do sábado. Não vou dizer no continente americano, porque eles estão horas a menos que a gente. Então eles vão demorar um pouquinho mais para adentrar o sábado. Mas você que ainda chegou nas horas do sagrado do Santo Sábado, que você tenha algumas horas ainda de preparo, santo preparo para esse santo dia, para estarmos na presença do nosso Senhor, para adorarmos o nosso Deus e vivermos a plenitude de um novo sábado, um santo sábado. É uma alegria muito grande estarmos aqui, poder partilhar da palavra. Alegria também poder. Eu glorifico a Deus, posso dizer assim, porque nós temos essa liberdade religiosa de abrirmos esse canal. Estamos aqui há 10 dias tratando de um tema muito especial para os dias que nós estamos vivendo, que é o Espírito Santo. Eu quero perguntar para vocês, até que você abra aí sua Bíblia, né? Abra lá a Bíblia em Joel, capítulo 2, verso 23. Até que você abra a Bíblia aí, eu vou fazer uma perguntinha que eu sempre faço. Joel, capítulo 2, verso 23. Como foi a sua semana? Nós estamos findando a semana. Soldados de Cristo. Como foi a sua semana nas batalhas dessa vida? Foi uma semana de altos e baixos, lutas, vitórias, algumas perdas. Isso faz parte. De bênçãos, eu estou vendo aqui, ó. Margarete, glória a Deus. Se você teve uma semana um pouco tristinha, uma semana um pouco difícil nas batalhas dessa vida, não desanime. Continue lutando, fique firme, porque o lado que nós estamos já é vencedor. Jesus já venceu. E com Cristo nós somos mais que vencedores. Apesar das circunstâncias, nós podemos dizer Ebenezer, não é? Chegamos à proximidade do Santo Sábado, para alguns já o Santo Sábado, mas podemos dizer até aqui nos ajudou o Senhor. E eu vou dizer mais, até aqui nos abençoou o Senhor, nos protegeu o Senhor. Quantos livramentos e quantas proteções que o anjo do Senhor que acampa ao redor daqueles que o temem e os livram, nos livrou essa semana, coisas que nós nem mesmo vimos, nem sequer percebemos, e ele esteve nos livrando e nos protegendo. Então, apesar das circunstâncias, você é mais que vencedor, porque você já está com Cristo. Palavra de Deus aberta. Estamos no texto, no estudo, né, de número 9. Amanhã findaremos esses 10 dias. E juntamente amanhã, no calendário de Deus, Deus já tinha marcado que não somente teremos as 10 horas de jejum, mas justamente é o dia em que toda a família Emanuel está de jejum. Amanhã não temos as duplas, né? Amanhã é toda a sala que estará nesse movimento. Clame, ore, interceda. Eu creio que na onde a nossa igreja pregou essa mensagem, onde nós abrimos a igreja, abrimos canais para tratar desse tema, eu vou dizer para vocês com muita propriedade dos céus, a igreja não será mais a mesma a partir deste momento. Não seremos mais os mesmos a partir desse momento. Clamando pelo Espírito, estudando sobre o Espírito. E o tema de hoje, o tema de número 9, vai trazer sobre o alto clamor, né? A chuva serôdia e também esse alto clamor. Você já está com a palavra de Deus aberta? Já tivemos uma oração? Eu vou fazer uma breve oração somente para a leitura da palavra. Feche seus olhos e vamos orar. Espírito Santo, essa reunião desde o começo já está nas suas mãos. É o Senhor que está dirigindo tudo, então, por favor, nesse momento, continue falando. Fala conosco através da sua palavra, através desse estudo. Sopra aos nossos ouvidos, molde o nosso coração, a nossa forma de enxergar, de ouvir. Se porventura alguma coisa que atrapalhe dentro de nós, o seu agir, o seu mover, algum perdão a ser liberado, alguma mágoa, algum ressentimento, por favor, em nome de Jesus, que isso seja arrancado, para que nada ocupe o seu lugar do seu mover e do seu agir,
e que a palavra, nenhum tipo de preocupação também possa nos tirar a atenção da sua palavra nessa tarde. Fale conosco, Espírito, nós oramos no poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. O texto base, então, do estudo encontra-se em Joel, capítulo 2, verso 23, e diz: Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor, vosso Deus, porque ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a serôdia. Olha que interessante esses versos, né? Notaram que Deus ele não trabalha sem chuva? Família Emanuel, o que o profeta Joel nos apresenta nessa tarde é uma das mensagens mais poderosas dentro do seu livro, dentre todas que a palavra de Deus contém dentro da Bíblia. Aqui nós vemos uma promessa maravilhosa que nós ansiamos, que nós estamos buscando. Que promessa é essa? A promessa das chuvas. Olha como que Deus ele usa, porque os ensinamentos de Deus eles são profundos, né? No mundo ali agrícola de Israel havia duas chuvas indispensáveis. Deus usando então a colheita ali, a agricultura para nos ensinar, para nos trazer mais luz, para explicar as coisas do alto, né? Que muitas vezes nós não entendemos. Olha só, duas chuvas eram indispensáveis ali para o povo de Israel. A primeira delas, a chuva temporã, que ela acontecia no início da estação. Para que servia essa chuva? Ela preparava o solo, né? Então ela fazia com que a semente germinasse. Vai pegando a ideia aí do ensinamento de Jesus para nós. Depois nós tínhamos a chuva serôdia, que era no final. Ela amadurecia o grão, preparando então para a colheita. E olha como que Deus ele explica como funciona a natureza e como funciona através da natureza, né, das plantações, da agricultura. Ele também explica sobre a vida espiritual. Sem a chuva temporã, não há começo. Então é necessário que a chuva temporã aconteça para que comece. Só que também sem a serôdia não há colheita. Então, mesmo havendo a temporã, para que germine a semente, elas comecem a crescer, ela precisa da serôdia para quê? Para que aquilo reproduza bem, aqueles frutos cresçam, floresçam, para que assim venha, então, a colheita. Então, olha como que Deus ele é tremendo, né? Ele escolhe alguns símbolos para nos revelar coisas grandiosas, coisas que a gente iria entender. Deus sempre usa uma metodologia na qual nós consigamos entender e compreender bem. Talvez pela palavra, se você não consegue entender chuva serôdia, chuva temporã, você não precisa de muito estudo para entender, estudo de agricultura, não. É só você observar a natureza, observar as plantas crescerem. Então, o derramamento do Espírito aqui, Deus quer mostrar para a gente, né, nos revelando esse algo grandioso, usando esses símbolos, essa simbologia, para nos revelar algo tremendo na história do seu povo. Sobre nós cristãos, sobre o cristianismo. O que que revela isso? É o derramamento do Espírito Santo sobre o povo de Deus. Então, assim como que Deus ele não permite colheita sem chuva, ele também não encerrará a obra da salvação sem um poder celestial. E esse poder nós sabemos de onde vem, né? E aqui que vai entrar o grande tema profético, né? A chuva serôdia e o alto clamor, na qual nós vamos estudar essa tarde. Nós vemos então a chuva temporã, que é o início da obra do Espírito. Quando o Espírito iniciou? Então essa chuva temporã ela aponta diretamente para o derramamento do Espírito Santo na onde? Lá no Pentecostes. Quando começou ali a igreja com os apóstolos. Isso está lá em Atos, capítulo 2, de versos de 1 a 4. Fazem as anotações, tá bom? Eu não vou ler todos, porque temos muitos textos, e também não irei ler todos na íntegra. Mas abra sua Bíblia aí, Atos, capítulo 2, verso de 1 a 4, e a palavra de Deus diz que todos ficaram cheios do Espírito Santo. Olha só, a chuva temporã, então, ela aponta diretamente para esse derramamento do Espírito Santo no Pentecostes. E Atos nos diz que todos ficaram cheios do Espírito Santo. E olha como que a igreja nasceu. Ali nós temos o surgimento da igreja, né? A igreja nasce com fogo. A igreja nasce com poder. A igreja nasce com ousadia.
E isso é tremendo. São ferramentas necessárias para que essa igreja avance e triunfe. E olha o que o Espírito proporcionou à igreja primitiva ali. O comentário bíblico adventista, ele declara para a gente aqui que o Pentecostes ele foi uma confirmação divina de que Cristo havia sido entronizado no céu como sacerdote e rei. Olha que lindo isso. E que o Espírito foi derramado como selo dessa vitória. Isso é tremendo. Atos capítulo 2, verso 41, diz: Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. A chuva temporã produziu três resultados. O primeiro deles é a convicção de pecado. Atos 2, verso 37. Compungiu-se-lhes o coração. Olha só, quando o Espírito Santo vem, o pecado não é mais normal. Quando o Espírito Santo chega, ele que nos convence do pecado, o pecado já não é mais normal. Você começa a enxergar de uma maneira diferente. O segundo resultado que essa chuva temporã produziu, ela é uma conversão genuína. E ela ainda produz isso, viu? Atos 2:38, que diz: arrependei-vos. O evangelho ele não foi entretenimento, o evangelho ele é arrependimento. Quando você se encontra com o evangelho, você muda, você estava numa mão da vida e agora você passa a andar na contramão da vida. Porque a função do evangelho é nos converter, é conversão de vida. E arrependei-vos. E o Espírito nos convence o quê? Do pecado, né? E agora é uma conversão genuína que é a obra dele. O terceiro ponto, terceiro resultado que essa chuva temporã produziu também, ela é uma comunhão e santidade. Vê como é que eles se uniram unânimes? Olha só Atos 2:42. E perseveraram na doutrina dos apóstolos. A igreja primitiva, irmãos, ela não era movida por programas, mas ela era movida pela presença de Deus. Hoje nós fazemos parte de uma igreja e nós vemos muitos movimentos cristãos no mundo, na qual esses movimentos são movidos por programas, e grandes programas. Não estou dizendo que é errado ter, não, meus irmãos. Bom a gente ter grandes programas, mas a igreja primitiva ela não era movida por programas, ela era movida pela presença de Deus. Então, a mesma alegria que você tem no coração quando tem um programa grandioso da igreja, você tem que ter a mesma alegria quando é um culto de quarta, quando é um culto de domingo. É a mesma alegria. Perseverar na doutrina dos apóstolos, unânimes. E isso é fantástico, porque isso quebra muitas coisas, vamos dizer assim. O eu tem que morrer quando acontece isso. E eu fiquei imaginando, se não tivesse o Espírito, como que começava a igreja? Você acha que ia dar certo sem o Espírito? Só vou dar um detalhe que eu tenho quase certeza, tenho quase não, eu tenho certeza que não daria. Se eles não tivessem unânimes em oração e não fosse derramado o Espírito, e eles dissessem, vamos agora fundar a igreja, vamos continuar com isso. Já no primeiro sermão já tinha dado problema. Imagine só a ciumeira do povo. Por que que Pedro vai pregar e nós vamos ser os tradutores? Não tinha isso. Não tinha quem pregava, todos estavam pregando. Pedro pregava e o que que acontecia? Os outros pregavam, mas na outra língua, para que os outros entendessem. E isso é fantástico. Isso daí é viver de uma igreja que não é movida por programas apenas. Isso é viver, é ser uma igreja que é movida pela presença de Deus. E olha o que Ellen White declara para a gente no livro Atos dos Apóstolos, na página 51. O derramamento do Espírito no dia de Pentecostes foi a chuva temporã, mas a chuva serôdia será mais abundante. Isso não alegra o seu coração? Se eu perguntasse quantos aqui gostariam de ter vivido ou ter estado presente ali no Pentecostes, todos gostariam, mas você tem um privilégio maior. Você vai viver um Pentecostes maior. A chuva serôdia será mais abundante. Imagina o poder, imagina o tanto de poder que vai ser dado através do Espírito para pessoas. Numa pregação, 3.000 pessoas, eu fico imaginando
O nosso pastor Vasti pregando e 5.000 pessoas. O Coragem dando estudo, mais 10.000 pessoas. A sala sendo aberta aqui, a Cleidinha clamando e mais 10.000 pessoas se convertendo. Esse é o poder do alto, gente. E às vezes eu limitei aqui, dei poucos batismos para vocês. Vai ser um poder extraordinário. A chuva temporã ela foi poderosa, mas ela era apenas o quê? O começo. Apenas o começo. Olha que fantástico isso. A chuva serôdia será o grande poder para o fim. E agora nós chegamos nesse ponto profético e também solene, porque a chuva serôdia ela representa o derramamento final do Espírito Santo. Para quê? O derramamento do Espírito Santo é para preparar a igreja para o retorno de Cristo. A função do derramamento do Espírito é preparar a igreja para o retorno de Cristo. E eu pergunto, você está se preparando? Você já está recebendo esse preparo? Joel, capítulo 2, versos de 28 até o 29, não vou ler todos, só vou ler uma parte dele, mas anote para você ler. E a palavra de Deus diz que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Olha aqui, Zacarias, capítulo 10, verso 1 também diz: Pedi ao Senhor chuva no tempo das chuvas serôdias. A Bíblia não diz, esperem a chuva. A Bíblia diz, peçam a chuva. Peçam a chuva. E é isso que você está fazendo. Você vai nas madrugadas fazer o quê? Pedir o derramamento do Espírito, o batismo do Espírito diariamente, clamando, pedindo essa chuva. E a Bíblia diz para a gente. A Bíblia não está dizendo, olha, esperem a chuva cair. Não, a Bíblia está dizendo, peçam a chuva. Zacarias 10:1, pedi ao Senhor chuva no tempo das chuvas serôdias. Olha o que Ellen White traz para a gente no livro Testemunhos para Ministros, na página 506. A chuva serôdia, amadurecendo a seara da terra, representa a graça espiritual que prepara a igreja para a vinda do Filho do Homem. Olha a outra citação também que ela traz no livro Primeiros Escritos, na página 97. Nesse tempo, a chuva serôdia, ou o refrigério pela presença do Senhor, virá para dar poder à grande voz do terceiro anjo. Quem que é esse terceiro anjo? Com o poder que teremos, irmãos. Isso significa que a chuva serôdia não é apenas emoção, não é uma música bonita, não é barulho religioso, movimento assim, não. É poder espiritual para terminar a obra. É poder espiritual para proclamar essa mensagem de Apocalipse 14. O comentário bíblico adventista, ele traz para a gente aqui sobre Joel 2, e ele reforça, né, que Joel 2 ele aponta para um cumprimento progressivo. E tendo, assim, a aplicação inicial aqui em Atos 2, mas o cumprimento pleno nos eventos finais da história. Quando o Espírito capacitará quem? O remanescente, para proclamar a última mensagem do mundo. O Espírito vai capacitar o remanescente. Então, quem vai dar essa mensagem é o povo remanescente. O que que essa chuva serôdia vai produzir? A chuva serôdia, ela vai produzir santidade profunda. Olha o que que Apocalipse 14:5 diz. E não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. A chuva serôdia não vem para maquiar pecado. A chuva serôdia, ela vem para arrancar o pecado. Hebreus capítulo 12, verso 14. Segui a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E isso é profundo. Isso é muito profundo. Temos que buscar essa santificação. O segundo tópico aqui, de que essa chuva vai produzir, o primeiro eu já especifiquei, santidade profunda. O segundo, ela vai produzir na gente poder para testemunhar. Atos 1, verso 8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Poder. Poder para testemunhar, poder para pregar.
Sem o Espírito, pregamos com palavras. E as pessoas podem pregar sem o Espírito. Mas com o Espírito nós pregamos com fogo, com poder. A terceira coisa que essa chuva também produzirá é uma convicção mundial. João capítulo 16, verso 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do quê? Do pecado. Convencerá o mundo do pecado, essa é a obra do Espírito. A chuva serôdia, ela trará um mover tão grande, mas tão forte, que multidões vão sentir o peso da eternidade. Isso é fantástico, isso é tremendo. A quarta coisa que a chuva também produzirá é uma unidade espiritual do povo remanescente. Efésios capítulo 4, verso 3. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito. Unidade espiritual do povo remanescente. O povo remanescente vive em uma unidade espiritual. Pensam a mesma coisa. Você pode ser diferente, você pode pensar diferente. Nós somos diferentes, glória a Deus por isso. Mas se tratando de evangelho, nós temos que pensar igual, porque nós temos uma única cartilha, uma única regra de fé, que é a Bíblia, um único ensinamento. Você pode usar de estratégias diferentes, mas o propósito sempre é o mesmo. Nós devemos pensar igual, termos a mesma unidade espiritual, amando o que uns aos outros, suportando-vos uns aos outros, esforçando-vos diligentemente, de acordo com Efésios 4:3, por preservar o que? A unidade do Espírito. A unidade não vai ser política, nem organizacional. Essa unidade será espiritual. Nós temos agora um alto clamor, né? O grito final da graça. E agora podemos dizer que chegamos ao ponto ápice dessa mensagem. O alto clamor. É o último grande anúncio profético antes do fechamento da porta da graça. Por isso nós podemos dizer, a porta da graça ainda está aberta. Porque esse alto clamor vai ser o último grande anúncio antes da porta da graça se fechar. E ele está ligado a dois textos, Apocalipse 14, versos de 6 a 12, que é a mensagem dos três anjos, as três mensagens angélicas, e Apocalipse 18, versos de 1 a 4, que é o quarto anjo, dizendo aqui, né? Apocalipse 18, 1, que diz: Vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. A terra ela será iluminada, e isso não é uma metáfora poética, isso é profecia. É a glória de Deus se manifestando nesse exato momento. Vai ser a glória de Deus se manifestando através de um povo. Por isso esse povo vai brilhar. Por isso esse povo, a terra vai se iluminar com essa glória. Caráter de Deus aqui sendo refletido na vida dessas pessoas. E Apocalipse capítulo 18, verso 4 diz: Retirai-vos dela, povo meu. Esse vai ser o último chamado misericordioso do céu. Depois disso, o céu não chama mais ninguém. Esse vai ser o último chamado misericordioso. Esse alto clamor, teremos uma mensagem que vai dizer: sai dela, povo meu. É o último chamado de misericórdia do céu. Olha o que Ellen White traz para a gente no livro Grande Conflito, nas páginas 611 e 612. Servos de Deus, com o rosto iluminado e a resplandecer de santa consagração, apressar-se-ão de um lugar para o outro para fazer o quê? Proclamar a mensagem do céu. Iluminado, resplandecente de santa consagração. É um povo que se consagrou, é um povo que clamou, é um povo que buscou, é um povo que permitiu que o Espírito adentrasse e fizesse a faxina espiritual, que mudasse os gostos, que mudasse tudo na vida dela. E esse povo agora, com o rosto iluminado, resplandecendo de uma santa consagração, agora se apressam, começam a correr de um lugar para o outro, abrem canais para propagar o evangelho, para proclamar o quê? A mensagem do céu. Olha também uma citação do Grande Conflito na página 611.
A grande obra do Evangelho não deverá encerrar-se com menor manifestação do poder de Deus do que assinalou o seu início. Vai ser tremendo, vai ser gigantesco. Se Atos capítulo 2 lá no Pentecostes, se aquilo foi tremendo, se aquilo foi extraordinário, imagina agora. Ou seja, o fim será tão poderoso quanto o Pentecostes. Ou eu posso dizer, vai ser ainda mais poderoso. Olha o que o comentário bíblico adventista traz para a gente, nos explicando um pouco sobre Apocalipse 18. E eles descrevem para a gente que o fortalecimento final da mensagem do terceiro anjo, quando o Espírito Santo será derramado abundantemente e a verdade será proclamada com clareza irresistível. Não vai ter desculpa, vai ser tão claro, mas tão claro, que não tem como a pessoa dizer, não, mas eu estou em dúvida aqui, não. Vai ser uma verdade proclamada tão clara, que a pessoa vai escolher entre o certo e o errado, sabendo o que é certo e o que é errado. Por mais que o inimigo propague o engano, o Espírito Santo, quando o Espírito Santo for derramado abundantemente, a verdade vai ser proclamada com uma clareza irresistível. As pessoas não vão resistir à verdade. Nós teremos, então, essa chuva serôdia e também uma sacudidura, que é quando Deus separa o trigo do joio. E hoje nós dizemos, e muitas vezes eu quero chamar a sua atenção para isso que eu vou dizer agora, para que você tome cuidado. Nós dizemos muitas vezes, né? A igreja tem joio, tem trigo, e realmente isso é bíblico. Mas na palavra, quem que saiu a semear? O Espírito semeou o trigo. E o texto diz que à noite, né? O inimigo semeou o joio ali no meio. Deus permitiu que eles crescessem juntos. Essa permissão de crescer juntos é oportunidade. Eu vejo Judas tendo uma oportunidade de crescer junto ali, né? Junto com os discípulos. Mas nós não devemos ficar apegados com isso. A igreja é muito maior, a igreja é triunfante. Ah, tem joio. Pergunte-se o que você é. Você é ovelha? Você é cabrito? Você é joio? Você é trigo? Você é das prudentes ou das nécias? Você tem o azeite suficiente? Ou você vai sair no alto clamor procurando esse azeite? O alto clamor, ele não vai vir em um tempo confortável. O alto clamor vai vir em um tempo de crise. Daniel, capítulo 12, verso 1, haverá tempo de angústia, qual nunca houve. Tá difícil? Sente angustiado, tempo de angústia? A angústia de Jacó? Daniel diz para você que haverá um tempo de angústia, qual nunca houve. Apocalipse, capítulo 13, versos de 15 a 17, traz para a gente que a perseguição virá, a pressão também vai vir, a marca da besta vai ser imposta. E então vai acontecer o quê? A grande sacudidura. Olha o que Amós, capítulo 8, verso 11 diz. Eis que vem dias em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Neste momento, quem viveu de superficialidade espiritual vai cair por terra. Quem viveu de aparência religiosa não vai suportar. Mas os fiéis nesse tempo serão selados. As pessoas vão ligar para vocês. Cadê a família Emanuel? Por isso que eu sempre glorifico a Deus, porque nós temos o privilégio de pregar, de abrir a sala. E nesse período nós não poderemos abrir e essas pessoas vão chegar e vão ficar apavorados querendo ouvir. A fome deles não é de comida, de pão, não. A fome deles é da palavra. Quantos convites, quantos links você tem enviado para as pessoas? E as pessoas insistem, estão distraídas com o mundo. Insistem em não entrar, insistem em não ouvir. Estão ocupadas com as coisas desse mundo. E nesse momento elas ficarão apavoradas, elas correrão de um lado para o outro, buscarão o pão. Elas
terão sede, mas não de água, vão querer ouvir as palavras do Senhor. Cadê a família Emanuel? Cadê os grupos de oração que eu quero? Eu preciso. E eles não vão encontrar. Porque essas pessoas viveram de superficialidade espiritual. Essas pessoas viveram de aparência religiosa, elas não vão suportar. Mas enquanto isso, esses fiéis, eles vão estar selados. Olha o que Apocalipse, capítulo 7, versos 2 a 3 diz pra gente, que não danifiqueis até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Os anjos ainda não soltaram os quatro ventos. Ainda há tempo de graça. O Espírito Santo está selando a fronte daqueles que é os servos de Deus, os servos do Senhor. Esse selamento, ele acontece hoje. Tem pessoas pensando que vai acontecer quando sair decreto. Irmãos, selamento acontece hoje. E até o último que for selado, quando a última pessoa for selada, Jesus Cristo se levanta no santuário celestial. E ele vai professar as mesmas palavras que ele disse na cruz. Tetelestai. Está feito, está consumado. Mas ele ainda lhe diz mais algumas coisas, né? Continue o justo sendo justo. O ímpio, a pessoa que quer praticar maldade, tinha aquela vida que não estava nem aí, como se Jesus não fosse voltar, continue. Já não há mais graça, a última pessoa foi selada. Ellen White diz para gente que a sacudidura será inevitável, porque muitos resistem ao testemunho verdadeiro. E essa sacudidura, esse que resiste ao testemunho verdadeiro, não são as pessoas do mundo, são os de dentro. A sacudidura acontece dentro da igreja. Para que precisa acontecer isso? A sacudidura de Deus vai purificar a igreja. Não se preocupe se o irmão é joio. Se preocupe se você é joio ou trigo, porque é Deus que vai fazer isso. É Deus que vai purificar a igreja. Porque Ele que sonda o seu coração, Ele conhece as suas intenções, Ele conhece o seu coração. E nós temos uma condição, né? Para receber a chuva serôdia. E aqui eu quero dizer uma verdade muito séria dentro dessa mensagem para você nessa tarde. Não se recebe chuva serôdia, vivendo como se ainda fosse tempo de brincadeira espiritual. E eu vou repetir. Tem pessoas brincando espiritualmente, brincando de igreja, pensando que Deus entende, pensando que que a graça de Deus cobre todas as coisas. E a graça de Deus ela é fantástica. Não existe pecado que a graça não pode cobrir, desde que você o confesse, desde que você se arrependa. Aí essa graça vai te cobrir. E eu quero dizer, vou repetir a frase: não se recebe chuva serôdia, vivendo como se ainda fosse tempo de brincadeira espiritual. Para você receber a chuva serôdia, você precisa viver como se esse tempo fosse o tempo de chuva serôdia. Clamar, clamar. Não espere acontecimentos para clamar. Não espere alguns acontecimentos proféticos para buscar, para permitir que o Espírito trabalhe na sua vida. Tem coisas que vão acontecer, meu querido irmão, que não vai ser como você pensou, imaginou, como você criou na sua cabeça que tem que acontecer. Ai, mas Senhor, eu achava que tinha que acontecer isso em tal lugar. Não, a Bíblia não diz nada. A Bíblia diz que vai acontecer fome, guerra, rumores de guerra, terremoto. Não diz que a água vai se tornar em sangue, diz muitas coisas. Mas em lugar nenhum está dizendo que isso tudo acontece globalmente de uma vez só. Imagine se a água se tornasse em sangue no planeta. O ser humano morreria em 7 dias. O ser humano não consegue passar mais que 7 dias sem beber água. Então, e não se cumpriria. Pessoas dizendo para que os montes caiam sobre elas. Não iria se cumprir também o que diz que as pessoas estariam como nos dias de Noé, comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento. As profecias não servem para você
Usar daquele, aconteceu isso, agora eu vou me preparar. Não, são sinais, são alertas da proximidade, do tempo que está chegando, os tempos que nós estamos vivendo. E Ellen White ela faz uma conexão bem direta entre chuva serôdia e a purificação do caráter. E ela diz: o amadurecimento do grão representa a terminação do trabalho, da graça de Deus na alma. Isso está em Testemunhos para Ministro, na página 506. Ou seja, a chuva serôdia é uma maturidade espiritual. A maturidade é um caráter semelhante ao de Cristo. A maturidade espiritual, a chuva serôdia nos proporciona isso, uma maturidade espiritual. E essa maturidade é o caráter semelhante ao caráter de Cristo. Olha o que Tiago, capítulo 5, versos de 7 a 8 diz para gente. O lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. A pergunta é: você está amadurecendo ou apenas frequentando a igreja? Você está amadurecendo ou você apenas está buscando Deus no seu tempo livre? Frequentando cultos, participando de reuniões? É uma pergunta séria para você responder para você mesmo. Olha o que Provérbios capítulo 4, verso 18 diz para gente. A vereda dos justos é como a luz da aurora. Ou cresce ou apaga. Não tem. Mateus 25, 10. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. As nécias tinham lâmpada, mas não tinham óleo. Note que essa parábola, elas estão no mesmo lugar. Elas tinham religião, mas não tinham espírito. Elas tinham aparência, mas não tinham intimidade. Estavam dentro da igreja. Todas dormiram. Todas tinham a lâmpada. Todas acordaram quando ouviram o clamor: eis o noivo. Tudo igualzinho, até aqui tudo certo. Olhando, todos cristãos iguais. Vivendo de aparências, né? As pessoas, nossa, essa pessoa já está com o pezinho lá no céu, não é verdade? Mas quando ouvir esse grito, eis o noivo, aí eu vou dizer para você, aí é que está o negócio, o X da questão. Se você ouvisse hoje, eis o noivo, como você seria achado? Você tem lâmpada, mas você está sem óleo? Você acordou com o grito. Você tinha religião, você estava dentro da igreja, mas você não tinha o espírito. Você até tinha uma aparência de cristão, mas não tinha intimidade com esse Deus. Hoje é dia da gente fazer essas reflexões. Hoje é dia da gente colocar a casa em ordem, porque nós não sabemos. Olha o que é a última mensagem. Cristo, juízo, lei e graça. O alto clamor será uma proclamação final do evangelho eterno, centrado unicamente em Cristo e na sua justiça. Cristo chega para executar juízo. A graça é hoje. Tem pessoas achando que no encontro com Jesus vai dizer: e tua graça? E será triste ouvir: não te conheço. A graça é hoje. Esse alto clamor, esse evangelho eterno proclamado, centrado unicamente na pessoa de Jesus Cristo e na justiça de Cristo. Por isso que a mensagem é forte: temei a Deus e dai-lhe glória. Sai dela, povo meu. Não é uma mensagem de passar a mão na cabeça, é uma mensagem dura. Seria a mesma coisa que você visse seu filho dentro de uma festa e você soubesse. Eu quero voltar aí à sua memória. Recentemente tivemos uma tragédia na Itália, né? As pessoas estavam passando o ano novo aí, aqui no Brasil nós tivemos também. Seria a mesma coisa que você estivesse dentro daquela boate e você ficasse calado. Você soubesse que aquilo iria pegar fogo, que as pessoas iriam morrer ali dentro. Você não ia clamar com grande voz? Sai daí, povo, sai de dentro, sai, porque isso vai destruir, sai, porque vocês vão morrer. Não seria mais ou menos assim?
Você talvez queria pegar as pessoas pro braço e tirar dali. Assim será também esse autoclamor. Nós queremos, vamos clamar, vamos proclamar com poder, porque nós queremos que o maior número possível, assim como Deus quer, que o maior número de pessoas se arrependam. Olha o que Apocalipse 14:6 diz, foi a mensagem que eu disse agora. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do quê? Do seu juízo. Quando formos proclamar isso, vamos dizer para esse mundo, está chegando a hora do juízo de Deus. Chegou a hora da prestação de contas. E nós temos algo tremendo em Apocalipse 14, no verso 12. Aqui está a perseverança de quem? Dos santos. Quem que é esse povo? Quem que são esses santos? Os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Essa mensagem ela é completa. É Cristo como Salvador, é Cristo como juiz, é Cristo como santificador, é Cristo como um rei que volta. Não é um povo que guarda superficial. É um povo que tem a fé em Jesus. Está fora também. Se só tiver a fé em Jesus, está fora. A palavra de Deus, a perseverança dos santos, as pessoas, esses santos, são os que guardam os mandamentos. Se você guarda só 9, você também está fora. Se você guardar 8 mandamentos e ter a fé em Jesus, está fora desse grupo. Não estou dizendo de salvação aqui, estou dizendo de um grupo seleto agora. O grupo seleto que Apocalipse 14, verso 12, diz para a gente: aqui está a perseverança dos santos. E esse grupo de santos são os que guardam os mandamentos de Deus, todos, os 10. Honra pai e mãe. Não é só sábado. Não é só sábado. É não matar com a língua, não fofocar. São 10 mandamentos. E também a fé em Jesus. Por isso que essa mensagem é completa. É Jesus Cristo como Salvador, é Jesus Cristo como Redentor, como juiz, como santificador. E um rei que volta para estabelecer o seu reino. Olha o que Ellen White fala para a gente em uma das cartas dela, na carta 86 do ano de 1900. Olha que citação fantástica. A mensagem do anjo que acompanha o terceiro deve agora ser transmitida a todas as partes do mundo. Toda a terra se iluminará com a glória de Deus. Olha que lindo. A glória de Deus é o caráter de Deus. Olha o que Êxodo, capítulo 33, do verso 18 ao 19, traz para a gente. Rogo-te que me mostres a tua glória. Farei passar toda a minha bondade diante de ti. Leia o verso na íntegra, tá bom? Estou lendo em partes do verso somente. A glória é a bondade. A glória é o caráter. A glória é a presença de Deus refletida num povo. E nós encontramos, então, o refrigério e o cancelamento dos pecados. Ellen White faz uma ligação solene entre esse alto clamor, a chuva serôdia e o juiz investigativo. Atos capítulo 3, versos 19 a 20 diz: arrependei-vos, para que venha o tempo de refrigério pela presença do Senhor. E ela declara no livro Grande Conflito, na página 485. Os pecados dos crentes serão apagados quando vierem os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Glória a Deus por isso, aleluia. Isso significa que Deus está preparando um povo para viver sem se agarrar ao pecado, um povo selado. Por isso que Apocalipse 22:11 diz: quem é justo, faça justiça ainda. Porque chegará um momento em que não haverá mais intercessão. A graça terá terminado, o caráter estará fixado. E aí então virão as pragas. Que está lá em Apocalipse, capítulo 16, verso 1. Ide e derramai pela terra 7 taças da cólera de Deus. E eu quero dizer algo para você profundo nessa tarde e noite para alguns. Temos duas opções. Desculpe por não ter a terceira. Ou recebemos a chuva ou morremos na seca. A escolha é sua. O mundo, ele está entrando no último capítulo. As histórias finais desse mundo já caminham para as últimas páginas.
A pergunta não é se haverá crise. Vai haver crise. A pergunta é: quem terá óleo? Essa é a pergunta. Não é se vai ter crise. Não se preocupe se vai ter crise. Se vai ter angústia. A pergunta que você tem que fazer para você e responder para você mesmo: quem vai ter óleo? Eu tenho óleo. Eu tenho azeite suficiente. A chuva serôdia não virá para cristãos mornos. Ela virá para aqueles que clamam, que choram, que jejuam, que se consagram, que buscam. A chuva serôdia virá para esse povo. Oséias capítulo 10, verso 12. Semeai para vós em justiça, porque é tempo de buscar ao Senhor, até que venha e chova a justiça sobre vós. A igreja não precisa de mais estratégias humanas. A igreja precisa de um batismo do Espírito Santo, por isso nós estamos aqui nesses 10 dias. Chega de estratégias, igreja. Igreja agora é instituição. Igreja, você e eu, chega de estratégias. Nós não sabemos nada. Nós precisamos de um batismo do Espírito Santo, para que com esse poder, dirigidos por Ele, as estratégias dadas por Ele, nós vamos triunfar como igreja, porque recebemos esse poder do alto. Por isso nós precisamos de um batismo do Espírito. A igreja não precisa mais de estratégias humanas. Para com isso, nós precisamos desse batismo. Olha o que 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14 diz: se o meu povo se humilhar, olha só, então eu ouvirei dos céus. Tem que humilhar, jejuar, orar, clamar, de acordo com 2 Crônicas 14. E eu quero te perguntar, em nome de Jesus, você quer fazer parte do povo do alto clamor? Você quer fazer parte? Glória a Deus, Margarete, eu também quero. Você quer ser um instrumento humilde, mas cheio do Espírito Santo? Eu também quero. Você quer estar vivo espiritualmente quando o mundo estiver morrendo? Eu também quero. Você também quer ser selado para permanecer em pé quando as pragas caírem? Eu quero estar entre os selados, as pragas não vão atingir os selados de Deus. Você também quer ser encontrado sem mancha quando Cristo vier? Eu quero. Sabe por quê, família Emanuel? Irmãos e irmãs, a chuva serôdia não cairá sobre corações divididos. A chuva serôdia não vai cair sobre quem ama o mundo. Ela também não cairá sobre quem vive alimentando pecados secretos. A chuva serôdia também não cairá sobre quem está confortável em Laodiceia. Apocalipse 3,16, porque és morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Hoje Deus está dizendo, família Emanuel. Joel 2,12, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Não é de uma parte, não é de um sábado, não é de uma aparência, é de todo o coração. O céu está chamando eu e você para uma entrega completa. De acordo com Romanos 13, verso 11, já é hora de despertardes do sono. Não é hora de ficarmos brincando de ser cristão. Não é tempo da gente ficar vivendo à beira de salvação. Não é tempo de carregar um nome sem vida. Hoje Jesus quer nos colocar, eu e você, dentro da gente, o fogo do Espírito. Se você deseja dizer para Deus, Senhor, eu quero ser preparado. Senhor, eu quero a chuva serôdia na minha vida. Senhor Jesus, eu quero viver o alto clamor. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Faça isso como oração, com toda a sua alma. Nós vamos escutar uma música agora. Você já levantou sua mão, já se manifestou, dizendo o que você quer para Deus. Cante essa música agora. Peça ao Espírito esse batismo. Cante como uma oração, cante como uma entrega, cante de todo o coração agora ao Espírito Santo.
que depois nós vamos ter uma oração final.